Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Hoje a nossa palestra será diferente, né? Flávio Neri é a pessoa que vai dar o pontapé inicial. Em seguida nós vamos fazer um bate-papo, inclusive vocês podem ficar de olho para começar a mandar as perguntas. Para iniciar, vamos pedir a Flávio para fazer a prece através dos acordes. Ok. Então, querido Luiz, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Está me ouvindo? Primeiro eu queria agradecer vocês e, ao mesmo tempo, tocar a oração de São Francisco para a gente criar ambiência psíquica favorável a falarmos de um tema tão importante como as multidões, que nós vamos ouvir pela perspectiva de Emmanuel, baseado no Evangelho do Cristo. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que tu recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Ok, Nery. Flávio irá hoje nos falar sobre multidão e nós convidamos alguns companheiros para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né? É do livro Vinha de Luz. E ele virá se apresentar, porque eu já sei que Flávio é filho de Dona... Diga aí, Flávio. Peraí, vai voltar. É que eu entrei com o Bodslave, peraí. Pronto. Tô de volta aí. Você tá me ouvindo? Tô eu não sim, tô lhe bem. ouvindo aqui. Deixa eu lhe ouvir aqui tá dentro ótimo. do... Peraí. Ok. Deixa eu botar aqui, viu? Pronto. Ok, som. Pronto. Ouviu agora? Você me ouve Tô bem? ouvindo. Tô sim. Pronto. Maravilha. Ok, então o Flávio é um trabalhador do movimento espírita, mas principalmente ele é filho de Dona... Diga o nome, Flávio. O nome de sua mãe?
Dona Helena e seu Gabriel. Saiu. Vai voltar. Peraí. Você tá congelado. Então, dona Tá, vai Helena e voltar. seu Gabriel, e ele agora Vai irá, voltar. Voltou. mas sua imagem está Pronto. congelada ainda. Mas vai aparecer já. Não, está aparecendo Aí, congelado. aí vai aparecer agora. Apareceu um terceiro aqui, você entrou de novo, eu acho. Ah, então Tá vendo? tem dois Deixa eu eu tirar aí um, eu vou demais tirar, deixa eu tirar um, para me peraí. suportar. Tire o que está congelado. Pronto, Aí, tá ótimo. me ouvindo? Pronto, tudo ótimo agora. Pronto, perfeito. Então, Então eu você sou pode dar Flávio Neri. início. Sim. Se Eu apresente, sou, seja bem-vindo, fique à vontade. como eu gosto de ser apresentado hoje em dia, meus queridos confrades e companheiras do movimento espírita soteropolitano e baiano, a Casa da Fraternidade Noera do Rodrigues Duarte, que é uma alegria falar nesta casa, tendo em vista a minha iniciação no espiritismo lá na Casa de Oração Bezerra de Menezes, que foi a casa fundada por esse espírito de grande amorosidade que teve essa capacidade de fundar algumas casas aqui em Salvador. E uma delas foi a COBEM, onde eu comecei em 1996 no Movimento Espírita na Bahia, e a Casa da Fraternidade Noera Duarte, que levou o seu nome, e aqui muita honra e gratidão que ela possa nos inspirar, para que eu possa levar a vocês alguma palavra que seja de consolo e que possa tocar os seus corações, uma breve preleção inicial, para que assim a gente possa abrir para conversar com aqueles que estão presentes, que eu acho que é muito mais rico desse jeito, porque assim nós podemos encontrarmos-nos dentro desse distanciamento que a vida nos colocou. Então, eu sou Flávio, filho de Gabriel e de Maria Helena, ou melhor, de Maria Helena e Gabriel pela ordem, do ventre materno onde eu fui gerado, e ali meu pai que ofereceu seu espermatozoide para que eu pudesse chegar à vida. Eu tenho uma formação na área de saúde, mas isso é irrelevante. O que fica aqui é a nossa capacidade de levar a vocês que sabe alguma coisa que possa contribuir com a vida de vocês. Então, me reconheçam assim, como Flávio, filho de Maria Helena e Gabriel. Isso me basta. E nessa perspectiva, na temática de hoje, de um livro pequeno, mas de uma profundidade imensa, nessa série Fonte Viva, no livro Vinha de Luz, no capítulo 6, Emmanuel nos presenteia com a página que é muito pequena, para vocês verem o texto, é só isso aqui, ó. Ó, ele consegue pegar um versículo do Novo Testamento e criar uma síntese de apenas um versículo. E eu vou tentar aqui, pegando o que ele tentou retirar dessa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, onde diz: tenho compaixão da multidão, Jesus. O capítulo se intitula Multidões. Para lermos a passagem, eu vou lá no Evangelho de Marcos, para que vocês tenham noção de onde ele tira o versículo. O livro que eu uso sempre como referência é o Novo Testamento de Haroldo Dutra, publicado pela Federação Espírita Brasileira, porque é um confrade que tem um embasamento, ele é espírita, ele traduz de uma forma muito consistente, sem o viés daquilo que muitas vezes nas traduções acontece, ele procura ser fiel à publicação original. Lá como veio, ele estudou as línguas hebraicas, então ele tem, portanto, a condição de trazer para o novo milênio a tradução do Evangelho, trazendo notas de rodapé de grande relevância para poder contextualizar o que Cristo dizia na época em que ele viveu. E aí vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. E venham comigo. Segunda multiplicação dos pães, porque houve a primeira multiplicação dos pães, que a gente não vai ler para não perder tempo, para a gente aproveitar ao máximo a interação com vocês. Mas vocês podem procurar lá no Evangelho de Marcos, também tem a primeira multiplicação dos pães. Na segunda, ele diz assim: naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa, que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz, aqui o versículo que Emmanuel traz no livro Vinha de Luz. Versículo 2: estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Olhe bem, 3 dias. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? Olha que coisa, que é um dos milagres, né, atribuídos a Jesus na multiplicação dos pães,
mas nós sabemos que não há milagres. Há o desconhecimento nosso das leis divinas, mas o Cristo, o nosso grande guia e modelo, ele, como tinha o conhecimento de todas as coisas, ele podia manipular o fluido cósmico universal e materializar pães, como foi feito nessa passagem que eu vou concluir para os senhores. Então, perguntaram-lhes, quantos... E os de seus discípulos, se eu despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém saciá-lo com pães aqui no deserto? Perguntava-lhes, quantos pães tendes? Disseram, 7. 7 é sempre um número cabalístico, é um número que permeia várias passagens do Evangelho, tem toda uma conotação do hebraico, do povo judeu, a gente também não vai entrar no mérito. Fiquemos com o número simbólico, 7, são 7 chácaras, são 7 cores do arco-íris, enfim. São 7 pães, disseram 7. Ordenou a turba recostar-se e sobre a terra, e tomando os 7 pães, rendeu graças, partiu-os e dava aos seus discípulos para que oferecessem. E eles ofereceram à turba. Turba é multidão, a galera, que era em torno de 4.000. E eles ofereceram à turba. Tinham também uns poucos peixinhos, que aqui não tem nenhuma comparação a André Luiz Peixinho, o nosso diretor-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele faria alguma piada, alguma brincadeira. Eu não contextualizei, mas aqueles que nos ouvem aqui na via virtual, eu venho do movimento espírita da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e aí, a partir do ano 2000, eu venho lá todas as segundas-feiras no grupo de estudos com os grupos da Federação Espírita na Sociedade Ólon, que hoje se aloca dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia, e lá participando do Encontro com a Sabedoria Universal, com o Peixinho, desde 2000, às 8 às 9h30 da noite de segunda-feira. Agora há pouco, eu acabei de participar do grupo de estudos virtual pelo Meet, com nossa querida Eleonora Peixinho, que aniversariou anteontem, salvo engano, e fizemos uma grande homenagem a ela, dando a ela a presença de sua mãe Rosa, que é a mãe do nosso querido André Peixinho, seu esposo Elvio, ela e todos que fazem parte do grupo de estudo. Aqui a gente fez uma homenagem pela gratidão que a gente tem àquela criatura que muita dedicação tem nos tido no encontro para esse movimento de meditar, de ir para dentro, do autodescobrimento e da nossa autotransformação. Então aqui fica a minha fala, porque eu não me apresentei, eu me esqueci que aqui a gente tem pessoas que nunca me viram, e quando eu fui presencialmente eu fiz isso, mas hoje eu aproveito esse trechinho para dizer, hoje eu sou participante da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado da Bahia, dentro da Sociedade Ólon, onde eu participo dos grupos de estudos lá com o pessoal da Sociedade Ólon, ok? Então, ele falou também, tinham também uns poucos peixinhos, abençoando-os, disse para também oferecer esses, os peixinhos. Comeram e saciaram-se, e levaram das sobras dos pedaços 7 cestos redondos. Olha bem, 7 pães, 7 cestos. Por que 7? Depois vocês pesquisem e vão ver a importância do número 7. 7 cestos redondos. Eram cerca de 4.000 pessoas, só faltava ser 7.000, né? Mas não, eram 4.000 e despediu-os. Entrou imediatamente no barco e dirigiu-se para as partes de Dalmanuta, seguindo sua peregrinação. Então, Jesus traz aqui a passagem da questão da multiplicação dos pães, onde sobrou no final 7 cestos para as pessoas levarem para casa, com alguns peixinhos também. E aí, para que a gente possa ler a passagem e depois a gente abrir para a discussão, eu vou fazer a leitura do texto de Emmanuel, que diz assim, multidões. Tenho compaixão da multidão. Multidão, leia-se turba. Na interpretação, na transcrição de Haroldo Dutra, turba. Aqui, multidão. Mas é tudo a mesma coisa. Tenho compaixão da multidão. Jesus, Marcos 8:2. Para por aí. E aí diz: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Olha a profundidade que Emmanuel vai tirar do versículo do Evangelho de Marcos e vai fazer uma reflexão profunda, nos conclamando, nos incitando a olharmos para a multidão de excluídos, de miseráveis, filhos do Calvário que nós estamos o tempo todo
nos envolvendo no meio deles e fazendo vistas grossas para não olhar para eles. Com raras e honrosas exceções, que nós sabemos que toda exceção confirma, toda regra tem sua exceção. Então, os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo, aquele que cuida, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum. Olha aqui, olha o chamado de Emmanuel. Em geral, os mordomos das possibilidades terrestres, que são aqueles que detêm o poder, que detêm a condição econômica, a minha interpretação. Aqui vem o viés da minha capacidade de entender o que Emmanuel está dizendo. E eu tenho limitações. Vocês vão me ajudar com a leitura, com a abertura do grupo para a discussão, dos confrades que entrarão há pouco, para a gente poder trazer isso a miúdo, trazer isso no miudinho, né? Aquela coisa bem mais esmiuçada. Eu vou trazer a minha impressão e ao final da leitura, eu acho que já é o tempo, Luizinho, para a gente botar as pessoas, tá bom? Para a gente curtir esse ambiente com vocês aqui. Eu quero ter esse espaço de congraçamento. Então, em geral, o mordomo, para ver o que vocês percebem, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Esquiva-se. Levanta os vidros dos carros, finge que não vê, a pobreza e a miséria ao nosso lado, Jesus pedindo ajuda. Nós nos afastamos e nos distanciamos da base. E eu lembro que o nosso querido Peixinho, como eu convivo com ele há 20 anos, todas as segundas-feiras ouvindo, ele dizia assim um dia para mim: Flávio, meu querido, é um segredo no sentido do que a gente deve buscar na nossa vida. Nem ficar muito no topo, no sentido econômico, e nem ficar muito na base. O melhor caminho é o caminho do meio. E aí faz uma analogia ao que o Buda, Siddhartha Gautama, dizia. O caminho do meio é o melhor. Por que o caminho do meio é melhor? Classe média, ficar nesse lugar. Porque você não se afasta muito e vai entrar aquela passagem do Evangelho, que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Nada que o dinheiro seja ruim, porque o dinheiro é energia, mas é porque a riqueza abre portas e possibilidades a muitas coisas que quem não sabe lidar com ela pode se perder, mas não é o dinheiro o problema é a pessoa que se perde no ter em detrimento do ser, inclusive fazendo uma ponte com a leitura do livro de estudo lá da FEB, da Sociedade Olha, que é o nosso livro Homem Integral, e hoje eu lia a passagem de Joana, que vai falar sobre ser e ter, num capítulo aqui do livro dela, que é Maturidade Psicológica. Ela vai falar sobre ter e ser. Muito lindo a passagem de Joana no livro Homem Integral, o segundo livro da série psicológica dela. Então, a riqueza não tem problema. A problemática está na pessoa que não sabe encontrar na abastança e na abundância, que nós somos filhos da bem-aventurança e filhos da abundância, porque somos filhos de Deus, e aí se perde. E aí vão para a concupiscência, para a lascívia, para o hedonismo, para o individualismo, para o egoísmo. Mas o problema não está no dinheiro. Está na pessoa que não sabe administrar os bens que são ofertados por Deus a nós, que podemos administrá-lo, e quem sabe fazendo um bom uso dele, distribuindo de forma equânime, gerando emprego, gerando renda, e podendo ser, através da energia do dinheiro, uma contribuição para nós outros e para os outros que estão à nossa volta. Continuemos. Aí Peixinho dizia, procure sempre o meio, porque a queda não é tão grande, e se você fica no topo, às vezes pode se perder muito no topo, que ele fala econômico, né? Não é muito desafio viver nesse lugar. Então, o caminho do meio, a moderação, ter boa vida, boa moradia, meio de locomoção, a boa alimentação, todo mundo requer isso. Mas o cuidado para não se perder nisso, e esse é um movimento que eu venho tendo vigilância desde que eu comecei a fazer minhas preleções doutrinárias nos centros espíritas há 10 anos atrás. Eu faço 10 anos esse ano, de 2010 mais ou menos, eu comecei a fazer palestra. Eu sempre citava uma passagem de Dalai Lama, que não sei se foi atribuído a ele, mas pode ser que não seja dele, que eu nunca esqueci, que perguntaram ao Dalai Lama uma vez assim: Dalai Lama, o que mais o preocupa na humanidade? Ele disse: os homens que passam a vida inteira juntando dinheiro, pensando no futuro, e gastam o dinheiro no futuro para cuidar da saúde que perderam no presente. Eles nem vivem no futuro, nem vivem no presente, porque vivem hoje
como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E isso foi a pedra de toque para eu tocar minha vida, para eu não me perder nisso. Buscando ter, como Joana fala aqui, ter e ser, ela não é contra o ter. Deixa eu ver se eu pego uma passagem aqui para citar, ilustrar para vocês, já que eu estou nessa sintonia, nessa sincronicidade, e aí eu posso pegar uma passagem que eu marquei hoje na leitura de tarde, eu marquei algumas coisas, e ela diz assim, é óbvio que não fazemos a apologia da escassez ou da miséria, Joana, na busca da realização pessoal. Ela não faz apologia à pobreza. Tampouco propomos o desdém à posse. Jamais. Tem toda a sincronicidade. Como a gente está sob a regência de uma força maior, né? A gente nunca pode dizer que estamos só. E eu nunca acreditei que eu pudesse estar só. Eu sempre acho que tenho... Claro, o tempo todo eles estão me ajudando a fazer as conexões. A leitura de tarde que conecta com o tema, que vai para o Evangelho. Eu faço a citação de Peixinho e já tudo sincronicamente encadeado. E aí ela diz, tampouco propomos o desdém à posse, levando a mente a ilhas onde se omisiam o despeito e a falsa autossuficiência. A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Olhe as multidões de Emmanuel, que a gente vai fechar a leitura e vocês verem a conexão desses espíritos de Scon, nos trazendo esclarecimentos sobre as passagens evangélicas. E ela diz, os recursos amoedados adquiridos, o poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os carros que lhe submetem. Quando se inverte a situação, o iminente desastre está à vista. Quando isso se inverte, você passa a ser dominado pelo ouro. Você passa a ser dominado pelo que tem. E aí vira escravo do que tem. Ter e não ter, segundo Joana, não é felicidade. Felicidade é ser. Ela finaliza esse capítulo, essa passagem, dizendo isso. Eu vou ler para vocês. Não ipsis verbis, como eu citei, mas é isso que ela quer dizer. E aí eu marquei mais, eu acho que vale a pena ler. Os recursos são para o homem utilizá-los em vez deste-se de tornar servil. Você tem que ser o gestor dos recursos e não ser gerenciado por eles. Porque o ter, às vezes, faz com que a gente vire escravo do ter e esquece do ser. Porque o dinheiro ele é fundamental à vida, mas não é essencial. O essencial é a amizade, é o amor, é a fraternidade, a solidariedade, é a caridade. As pessoas se perdem no ter e esquecem desses valores, que são os valores cristãos que nós deveríamos cultivar para que pudéssemos alcançar a iluminação. E ela finaliza, para eu voltar à leitura do texto de Emmanuel, que é pequenininho, mas me vê essa digressão que acho que tem a ver com o que nós estamos falando. Vamos lá. Então, os recursos são para o homem utilizá-los em vez deste de tornar servil, arrastando pelos famanazes dos interesses subalternos que, de auxiliares da pessoa de destaque, passam a condição de controladores das circunstâncias, aprisionando nas suas hábeis manobras aquele que parece conduzi-los. Então, o dinheiro e a posse do ouro começa a habilmente nos conduzir, e a gente esquece da multidão. E ela finaliza, não é a posse que o envilece, ela, a posse, faculta-lhe o desabrochar dos valores inatos à personalidade e os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-lhe no comportamento. E ela termina dizendo, eis aí a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos sem se lhe submeter aos impositivos. Que contribuição da benfeitora Joana! Me permitam, meus lindos, fazer esse paralelo entre esses dois autores de peso, um através do nosso Chico e o outro através do nosso Divaldo. Dois médios, as maiores antenas psíquicas que passou pelo planeta. Chico Xavier, o apóstolo do Cristo, a serviço da causa, desencanou e deixou o Divaldo, nosso Divaldo, que também é um grande médium, um dos maiores hoje encarnados, e que nós possamos gozar da presença desse ser que nos trouxe tantas contribuições através da benfeitora Joana e de outros tantos, como Manuel Flomeno e por aí vai. Olha o que ela finaliza. Venha comigo. Quando se tem a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza,
a benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui, sobretudo quando se é livre, nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de consagração e propriedade, todos, afinal, perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, destruir-se e queimar-se. E ela remata: a integridade e a segurança deflui do que se é e jamais do que se tem. Fiquem com isso. A integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. E aí ela termina esse tópico falando do ter e ser. E eu digo, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. E, finalmente, Emmanuel continua. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Olha a ponte. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso, as mentes que manipulam aquelas mais despreparadas e fazem massa de manobra. Haja vista as condições que nós vivemos, conjunturais, que nós passamos nos momentos políticos, econômicos, sociais, que a nossa história civilizatória demonstra quanto poderio econômico, quanto poderio intelectual poderia estar a serviço da promoção da saúde, da promoção da consciência no planeta, e eles usam de forma anticaridosa, que é fazendo o inverso do que seria a proposta daqueles que cresceram um pouco mais materialmente e intelectualmente. Traça leis para que ela pague os impostos, a massa, a turba, as multidões, pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. As guerras fratricidas, que são no pano de fundo movimentos de fundamentalismo religioso, mas muitos deles estão lá o pano de fundo, o desejo econômico, do controle do petróleo, do controle das riquezas. Veja a nossa Amazônia, toda essa loucura que envolve o pulmão do mundo, quais são os interesses que estão por trás, se não outros, às vezes, claro, com exceções, de manipular aquilo que poderia ser a grande contribuição quando o planeta estiver nos seus estertores do que nós seres humanos estamos fazendo com a nossa grande mãe terra. Então, traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. As mais variadas filosofias, que são filosofias materialistas, pessimistas, utilitaristas, hedonistas, filosofias que, ao invés de serem contribuição para levar esperança, leva desesperança para o povo. As filosofias pessimistas, com raras exceções, e a gente tem a filosofia espírita, que leva o consolo que Jesus diria, que mandaria, que está conosco, que é uma grande filosofia, o espiritismo, e que deve ser difundida por todos os cantos para que as pessoas tenham mais esperança em momentos de tanta dor planetária. E quanto também as ciências materialistas, que às vezes têm sua contribuição, mas que param acreditando que a vida começa na concepção e termina com a morte do corpo físico, e outras ciências que já exploram o universo além do corpo físico, e que essas sim trazem um consolo para diminuir o índice de pessoas que se suicidam, que muitos deles acreditam que a vida acaba com a morte do corpo, e nem sempre eles vão se defrontar, ou melhor, eles vão se defrontar com a realidade que não é essa que eles acreditavam. O espiritismo poderia estar a serviço de levar essa esperança e, quem sabe, minimizar. Claro que tem espíritas que se suicidam, tem espiritualistas que se suicidam, mas um grande número de suicídios também se dá no meio dos materialistas, daquelas pessoas que não acreditam que a vida continue após a morte. E, finalizando, para abrir para vocês, Emmanuel conclui: em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. São escassos os amigos do povo. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino, que é Jesus, que jamais desampara nenhum dos seus irmãos em sofrimento, em provas e expiações aqui no planeta Terra. Ele é o nosso amigo dileto,
o nosso amigo divino, que nunca se conspurcou, que nunca se maculou, uma figura impoluta, que demonstrou que é possível amar sem julgar, sem condenar, e assim amando, nos demonstrou que em holocausto, na sua vida no Calvário, ele demonstra que a vida continua após a morte, se manifestando posteriormente, aparecendo para aqueles seus apóstolos que precisaram checar se a veracidade do fato, como Tomé que precisou ver para crer, e outros tantos que puderam gozar daqueles momentos pós-morte do corpo físico, mas a vida pujante que não cessa, continuando além do ergástulo material. E aí ele vai dar essa esperança às multidões, e ele vai dizer: Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou do planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães, da passagem do Evangelho de Marcos, o versículo 2 do capítulo 8 do Evangelho de Jesus. Lembra-te, meus amigos, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Essa é a passagem desse livro singelo, que eu recomendaria que todos vocês tivessem na cabeceira da cama, os livros de Fonte Viva, que é esse, que vocês têm o outro, Caminho, Verdade e Vida, vocês têm Fonte Viva, vocês têm Vinha de Luz, que é o que eu estou acabando de ler, e os outros que são Pão Nosso, e que eu falei, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e tem um outro que eu esqueci agora, mas aqui mostro os 4, que é esse que eu me recordo. Assim vocês teriam, cada dia ao amanhecer, uma passagem para nutrir o espírito de vocês com algo que lhe levem para o mais, que expandam vocês para aquilo que deveríamos viver no mundo, vivendo no mundo, contemplando as belezas do mundo, gozando dos prazeres que o mundo nos dá, mas jamais esquecendo de cultivar os valores inalienáveis, os bens incomensuráveis do espírito imortal, que são as virtudes, as nossas possibilidades, as nossas habilidades, de em vivendo no mundo, não esquecer da turba, não esquecer da multidão que caminha conjuntamente conosco e que nós só poderemos gozar da plenitude, da paz possível, quando nenhum irmão mais aqui estiver em sofrimento. Porque assim dizia Dr. Bezerra, quando Maria Santíssima disse que ele poderia avançar para as esferas superiores da existência, ele falou, em outras palavras que eu cito ao sabor da minha própria emoção, enquanto uma lágrima ainda correr sobre a terra de um dos meus irmãos sofridos, ali eu estarei presente, minha mãe ou minha irmã, porque ali eu estarei a consolar aqueles corações que vivem na retaguarda. Então, os espíritos que avançam, os espíritos que vão para o mais da existência, eles não abandonam aqueles que estão lá atrás, querendo alcançar também um refrigério e um lugar ao sol. Eu fico aqui com essas palavras iniciais e nós temos os minutos finais para podermos falarmos agora com aqueles que estão presentes, para a gente discutir um pouco mais e ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado e abro a palavra franqueada a vocês. Hoje nós temos aqui Léo Paraná, não, Flávio Neves, Léo Paraná, Lucidava, William e eu. Eu vou começar provocando o Léo Paraná. Meu amigo, você gostaria de fazer algum comentário a respeito do que nós vimos até agora? Eu quero, sim. Boa noite a todos, boa noite a você que acompanha a gente. Uma enorme gratidão estar aqui na presença de todos. Gratidão a Flávio pelas palavras. Eu queria que Flávio trouxesse, porque a gente vive numa sociedade muito tecnológica, distante, inclusive, desse conhecimento riquíssimo que é o Evangelho, que é a vida de Jesus. Se há alguma coisa que a gente possa fazer, e a partir da sua experiência, do seu conhecimento, para lidar com esse distanciamento do homem e esse aprisionamento às questões tecnológicas, porque Jesus e o Evangelho, para a grande maioria, ainda é um estranho, ainda é um rico estranho. E aí eu queria saber de você, Flávio, o que você pode dizer a partir da sua experiência, do seu conhecimento? Bem rapidamente, que eu realmente quero aproveitar ao máximo a fala de vocês.
eu poderia resumir, meu querido Léo, dizendo o seguinte: a tecnologia, como os recursos materiais, estão aí a serviço do progresso civilizatório e a serviço do homem. Haja vista, sem a tecnologia, hoje nós não poderíamos estar fazendo essa conferência com a presença amorosa e honrosa desses 4 irmãos que estão aqui comigo compartilhando esse momento. Então, é verdade que as pessoas, na busca do distanciamento do mundo íntimo, de olhar para dentro, elas procuram fora encontrar sua felicidade, sua paz, e ao perceberem que lá fora elas não encontram a verdade, porque está lá dentro de si, a verdade está dentro de ti. Como Jesus, buscai a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não está fora da gente, está dentro de nós. Então, quando a gente se perde na tecnologia e vivemos esse mundo das sensações externas, dos prazeres externos, que às vezes suprem as nossas condições dos sentidos, né, da visão, do olfato, do tato, e aí tudo você pode incluir, a gente vai se fazendo distante da nossa essência. E é por isso que as tecnologias, e quando não bem utilizadas, elas podem nos distanciar do que é o verdadeiro propósito essencial. Qual é o sentido da vida? Nós estamos no mundo como seres humanos, mas somos seres espirituais vivendo a experiência humana. E aí, no mundo material, a gente se esquece dessa premissa. E aí se perde nas condições do ter, das tecnologias as mais variadas, que são uma live atrás da outra, a gente fica em WhatsApp, a gente fica no Instagram, a gente vai para o Facebook, e nisso acaba o dia e você percebe, nossa, eu não parei um momento para ler uma palavra de otimismo, eu não tive um contato com o Evangelho do Cristo, eu não meditei, eu não silenciei, e aí amanhece no outro dia, já amanhece olhando o celular, respondendo mensagem, e aí passa a vida. E aí quando vem os desafios da existência, aí ele percebe que ele colocou o seu tesouro, ou melhor, ele colocou a sua condição de essencial aonde não era essencial, que era coisas fundamentais à vida hoje em dia, mas não era essencial. E aí vai fazer o caminho para dentro, do retorno para dentro de si, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, a dangerosíssima viagem de si a si mesmo, como o poeta nos disse. Então, o que eu posso lhe dizer é isso, Léo. Ok. Lucy, você gostaria de trazer alguma pergunta agora? Seu som está sem, Lúcia. Peraí, deixa eu abrir, desculpa. Deixa eu abrir, já abri. Pode falar, Lúcia. É que eu queria que nós todos discutíssemos o seguinte, os espíritos, repare que eles dizem no início, os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Ele não fala do homem, ele está falando dos espíritos. Por que isso? Por que os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos os grandes devedores? Será porque eles têm uma consciência maior? O nível de consciência deles é mais elevado? É uma questão que eu gostaria que nós todos discutíssemos. Todos. É bom. Isso. Eu também gostaria de ouvi-los. Queria ouvi-los também sobre isso. O que vocês acham? Luiz, eu posso começar? Claro, Léo, por favor. Veja, quando a gente faz, por exemplo, no meio acadêmico, quando a gente faz medicina, por exemplo, o que marca a gente é o primeiro paciente. Em qualquer ciência que a gente adentre, em qualquer experiência humana, o que marca é o primeiro contato. Então, eu creio que os espíritos que já galgaram certo processo evolutivo são muito devedores a essa multidão que fizeram deles espíritos superiores. Nossa, Léo! Dessa experiência. Então, a gente dialoga muito no espiritismo que a caridade é um processo de enriquecimento íntimo. E é exatamente nesse momento. Que delícia, Léo! A sua imagem que você trouxe foi muito importante para meu entendimento dessa passagem. Muito bom, Luiz, o que o Léo disse, porque eu lembrei, nós usamos, eu sou da área de saúde, os cadáveres para que o aprimoramento da nossa profissão possa se melhorar, assim como os pacientes que se permitem serem tocados por nós, terapeutas da área de saúde, fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, e que incipientemente com as nossas mãos tateantes, a gente vai fazendo ali um ajuste, e a gente é grande devedor deles, porque através dessa multidão de pessoas que às vezes são excluídos, é que nós às vezes aprendemos para poder um dia darmos a devolutiva a eles. Gratidão, Léo.
Pode falar, Luiz. É assim, quando ele fala de espíritos verdadeiramente educados. Nesse momento, eu acho que ele está também diferenciando um pouco aqueles que se especializam muito do ponto de vista técnico, se tornando cada vez mais materialistas e esquecendo da turba. Hoje eu conversava com o William e ele falava, a gente discutia sobre os níveis de consciência. Ô, William, leia a primeira linha aí, é consciência de quê? E o segundo... De sono, acho que é consciência de sono sem sonho. É exato. Da linha de... Isso aí. Eu já li isso em Joana. Sono sem sonhos. Isso aí, consciência de sono, de sonhos. Hein? Qual outro é consciência de sono acordado? De sono com sonhos. O segundo. Exato. Pois é. Desculpa. Pode falar, William. Não, você mandou eu ler, aí eu fui. O terceiro é consciência de sono acordado, a identificação. O quarto, a transcendência do eu. O quinto, a consciência cósmica. Isso trazido por Joana de Ângeles, né? A gente discutia que o fato de muitos de nós estarmos no nível 1, 2, no máximo 3, que aí depois já vem o 5, a Jesus, no 4 estaria pessoas como Marie Curie, Gandhi, Divaldo, Chico e outros. Então, por isso as pessoas que estão, digamos assim, a turba, que somos nós, deixamos de optar por estudar, deixamos, às vezes, por questões que os próprios sábios, digamos, do mundo, entre aspas, criam situações para que a gente se divirta. E desvia a atenção, tá, do que a gente realmente precisa fazer, para que a gente continue sustentando e mantendo eles no poder. Então, assim, aqui eu estou falando dos mordomos. Lembra que ele fala dos mordomos? Que são aqueles que detêm o poder, que têm o dinheiro na mão, digamos assim, da sociedade, e que utiliza de forma errada. E, do lado de cá, a gente se diverte com novela, com pagode, com, sei lá, praia, com tudo que a gente pensar. E acabam, às vezes, nos distraindo e deixando de seguir caminho. Aí, às vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas essa pessoa hoje não tem essa condição porque optou por outros caminhos. Mas a gente sabe que essa distração faz parte dessa questão que Joana de Ângeles fala aqui, ó. Ainda é carência, sabe? Ainda é dificuldade e precisa ser cuidado por nós. Nós temos o papel de despertar essas pessoas, sabe? Com carinho, com amor, com caridade, mas despertar ela para as coisas que a vida pode nos trazer. Perfeito, Alguém mais Luiz, gostaria? Perfeito, Luiz. Que conversa muito mais agregadora do que eu falar aqui durante uma hora. Muito obrigado por isso. Bem. William, qual é a sua pergunta agora? Eu gostaria que o nosso irmão Flávio, que ele falasse ali dentro do seu profundo conhecimento, mais profundamente sobre não roubes o pão da vida. Qual é a passagem que está aí, meu lindo? É o final. Finalzinho. É o final. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-los. Que coisa. É uma imagem que requer uma profundidade de conhecimento para poder chegar ao que Emmanuel quis dizer. Eu vou alcançar nesse momento o seguinte: o Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Todos os talentos, todas as virtudes, todas as habilidades, que é o pão que a vida nos deu, e que isso é uma concessão. Nós não somos proprietários do dinheiro e do ouro que possivelmente tenhamos, não só do ouro e das virtudes que adquirimos. Ela tem que estar a serviço da promoção daqueles que estão na retaguarda. Então, é como ele dissesse, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Então, se vocês têm talentos, têm habilidades, têm virtudes, e têm condições materiais para gerar riqueza no planeta, promover saúde, promover qualidade de vida para os que estão na retaguarda, façamos o uso desse pão que a vida nos ofertou, e nem assim também tiremos daqueles que às vezes falta o necessário. Aí vem a passagem na minha mente agora do óbolo da viúva, que o rico deu uma quantia, mas era do seu supérfluo, o outro deu a outra quantia, a viúva deu aquilo que era do seu necessário. Às vezes a gente precisa dar do necessário, em termos de condição evolutiva, para também não fazer só por uma forma de persona, de máscara, de representação social, de um personagem que se mostra bom e, no fundo, está se violentando naquele nível que ainda não conseguiu alcançar.
mas o exercício constante de sermos esse multiplicador do pão da vida, o que eu percebo, meu lindo William, seria isso, é a gente não deixar que as nossas virtudes, as nossas habilidades, as nossas riquezas que foram ofertadas pelo Senhor, eles possam se perder, ao invés de a gente perdê-los, multiplique-os, ofertando aos outros que estão na retaguarda. Pois é. Léo... Perfeito, perfeito. É como se levasse também o evangelho, né? A palavra de Jesus, que ele também disse que ele é o pão da vida, não é isso? Oh, que legal, não percebi isso. Agora você já me trouxe clareza, certamente. Às vezes eu não posso dar dinheiro, mas vocês podem, como a Casa da Fraternidade, estar acolhendo almas, levando a palavra, levando os movimentos de trabalhos terapêuticos que a Casa desenvolve, os grupos de estudos, como forma de empoderamento das pessoas para que o pão da vida seja levado adiante, e o evangelho é o pão da vida. Perfeito. Muito bom. A palavra está com o Léo agora. Não, Lúcia queria falar. Não, Lúcia, a palavra está com você. Olha, é o seguinte, nós vivemos hoje um momento muito singular, né? A questão da corrupção, a questão de pessoas... Se você liga a televisão, você ouve essas questões. O hospital tal, recentemente, agora, eu não vejo TV, mas os amigos me contam, né? Luiz aí. Aconteceu isso, alguém roubou, está tendo uma investigação. Pessoas morreram, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, para que nós não sejamos exploradores da multidão. O que eu preciso observar para não ser um explorador da multidão? Eu sei que quem está falando aqui das pessoas que detêm o poder, mas cada um de nós detém um pouco de poder. Tem sempre alguém que está, do ponto de vista da hierarquia, né, um pouco abaixo de nós. O que nós podemos fazer para não nos transformarmos em exploradores desta multidão? O que nós devemos fazer com relação a essas pessoas que detêm o poder e que exploram a multidão, e que são responsáveis por mortes, pela falta de educação das pessoas, pela questão das pessoas irem para a marginalidade, porque não tem condição básica de saúde. O que nós cristãos devemos fazer, além de orar e vibrar por essas pessoas e por nós, para não chegarmos ao ponto que eles chegaram? Essa é a minha contribuição. Perfeito, dona Lúcia. Dona Luci. É Luci? Lucidalva, Lúcia. Lucidalva. Então, meu amor, você já falou, né? A gente tem um recurso único que é disponível a todos indistintamente, é a tentativa de orarmos por essas pessoas, que às vezes é muito difícil. No nosso grau evolutivo, às vezes se torna até hipócrita dizer que eu vou orar por A, por B, por C, se eu não estou movido por aquele sentimento de realmente de aceitação da vida como ela pode ser. Nós estamos vivendo um segundo degrau da escala evolutiva e, portanto, somos seres que vivemos esse mundo de provas e expiações. Então, aqui, todos nós somos presidiários, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Isso aqui é um sítio-malsão, um hospital e um presídio. O que é que tem num presídio, se não delinquentes? O que é que tem no hospital, se não doentes? Então, estamos todos nesse barco do grande movimento do aprendizado evolutivo. Uns se destacam um pouco mais, a hierarquia assume o poder, outros têm condição socioeconômica mais avantajada, que poderiam utilizar desses bens para poder transformar isso em qualificação de pessoas que estão, às vezes, sem condições de poder ter uma vida digna. E você vê que a gente percebe que tem pessoas que têm isso tudo e aí se perdem nisso. Então é o esperado, entre aspas, por causa do nível que nos encontramos. Então a nossa parte, que eu percebo, é continuar tentando trabalhar em nós o não julgamento, porque se qualquer um puder ser visto de perto, quem tiver esse pecado que atire a primeira pedra, já dizia Jesus, todo mundo aqui de perto, a gente vê que a gente não é muito flor que se cheire, mas no nível do que a gente pode alcançar é tentar envolver esses seres na melhor vibração possível que cada um de nós consigamos alcançar, porque é difícil ver um cara um pedófilo que tira a esperança de uma criança,
é uma pessoa que transforma dinheiros que poderiam ser voltados para a saúde, voltados para a educação, para poder se locupletar com o bem público. É óbvio que isso é muito difícil a gente poder dizer que está orando de forma amorosa por ele, não, mas é um trabalho interno de dizer assim, não julgue. Para você que está no nível da evolução que se encontra, o que você não deve ter feito e que também queria que alguém não lhe julgasse e fosse compassivo com você. É a única coisa que a gente pode fazer. Eu tento fazer isso. Quando eu vejo as notícias na televisão, que aquilo bate, vem a animosidade. Nossa, eu olho lá, e você, vale alguma coisa? O que é que você vale? Você pode dizer do outro aquilo que está dentro de você, por isso você está vendo nele a projeção do que você traz. Por isso essa coisa irascível, essa irritabilidade. Normalmente, quando a gente se irrita muito com a atitude de alguém de fora, de uma forma, não que você possa olhar alguém transgredindo e você dizer, nossa, o cara fez isso. É de um lugar que você pode avaliar como não sendo uma coisa contributiva. Mas você fica muito irritado, é um indicador miserável, é um psicopata, olha como ele está roubando. É porque em você, na sombra, há uma predisposição para aquilo, mas você veladamente, na persona, quer mostrar uma outra representação social para que aquilo não seja demonstrado na sociedade. Então, é isso, Lucidalva. Lucidalva, né? É Lúcia. Lúcia. Bem. Eu queria dar uma contribuição. Suas contribuições, Léo, por favor. A partir da fala de Flávio. Flávio, ele foi muito preciso quando ele citou o livro de Joana de Ângeles sobre a questão do C e do T. E aqui eu quero partir a partir da fala de Flávio, que é, a gente não precisa também ser os extremos, agir de formas extremas, como o Flávio disse, ou xingar, ou sentir um ódio, um rancor terrível por pessoas assim, nem sermos passivos. Porque a nossa cultura, inclusive, considerou o termo quem cala consente como uma lei. Então, a gente também precisa sinalizar para o outro de forma pacífica, e a gente tem diversos exemplos, desde Jesus mais antigo até Gandhi, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, e tantos outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então, a gente pode sinalizar para o outro, notadamente para os políticos, através de algum manifesto nas redes sociais, um manifesto pacífico, algum tipo de ir ao encontro desse político na tentativa de querer saber dele o que é que ele tem feito a partir do nosso voto. E aí eu evoco as questões da cidadania. A gente precisa ter papel mais ativo na sociedade. A gente precisa participar mais da vida pública e não apenas ficar postando comentários nas redes sociais ou disseminando ódio nos grupos dos aplicativos de comunicação. Allan Kardec ele é muito rico na pergunta 661, que a gente precisa fazer a oração, não só fazer a oração, mas a gente precisa também trabalhar nesse aspecto. Na pergunta 479, quando ele diz que não basta apenas orar para se livrar da obsessão, o obsidiado precisa fazer a sua parte. E também quando Allan Kardec, a partir dessas duas falas, traz que a gente precisa se implicar porque o mal predomina, pergunta 932 do Livro dos Espíritos, porque os bons são tímidos e calados, enquanto os maus são astutos. Então, a gente também precisa pensar numa possibilidade de começar a se movimentar pacificamente, a partir dessa conquista interior que Flávio trouxe, né? Essa paz, esse trabalho interior, para poder contagiar as pessoas nesse aspecto da paz. Léo, eu lembro aqui agora rapidamente quando Gandhi dizia: se um único homem conseguisse ter realmente um amor que fosse verdadeiro, a gente conseguiria neutralizar o ódio de milhões. Então o que falta em nós é verdadeiramente o cultivo desse amor, e que começa pelo auto-amor, pelo auto-cuidado, pelo auto-perdão, uma visão psicológica, transpessoal, que possa trazer essa consciência na psicologia profunda. Dentro de vós que estás a verdade, estava no pórtico de Delfos, nas questões 919, que onde é que poderíamos encontrar o caminho mais correto para poder alcançarmos uma condição de melhor harmonia aqui? Não é assim a pergunta. Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece a ti mesmo. É um movimento de conhecimento de nós mesmos que nos faz não entrar no julgamento externo
e nos melhorando, nós podemos neutralizar o ódio de milhões. O que nós vimos hoje é uma sociedade adoecida. Já tem uma pergunta aqui, não é, Luiz? De uma confreira, somos espíritos encarnados, né? Você vai falar aí? Tem essa pergunta aí, William, vai preparando a sua, viu, William? Você tinha me dito que tinha mais uma pergunta. Tem muita gente ainda aí, Luiz. Jaciara Pugliese. Somos espíritos encarnados, integrantes da multidão, mas milhares distanciam-se dos seus pares, mostram-se cada vez mais insensíveis aos desvalidos. Que chamamento pode ser feito a essas pessoas? O que é que você acha, Lucy? O que é que você acha, William? Responda aí. Vá, William. São espíritos encarnados, integrando a multidão, mas milhares distanciam-se dos seus pares, mostram-se cada vez mais insensíveis aos desvalidos, que chamamos... o problema do egoísmo. Pode ser feito a essas pessoas? O egoísmo, né? O problema do egoísmo, do orgulho, o desinteresse em estar próximo ao irmão, em dar apoio. Isso vai depender das encarnações, né? Você vai aprimorando para que você apareça as arestas todas aí, a meu ver, né? E qual o chamamento que pode ser feito, Luci? Qual o chamamento que pode ser feito a essas pessoas que estão assim distanciados dos seus pares, se mostrando cada vez mais insensíveis aos desvalidos? Fala aí para mim. Qual o chamamento? Cada pessoa está no seu momento. E nós temos que respeitar o momento de cada um. Quem já avançou um pouco, com o seu exemplo, com o seu amor, pode ir ajudando essas pessoas. Agora, eu não posso ficar querendo puxar as pessoas, né? Eu não posso querer ser uma pregadora de fazer a cabeça do outro. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que respeitar o outro e eu tenho que ser o melhor que eu posso ser para que o outro veja o meu exemplo, né? Eu posso ser uma pessoa sensível à dificuldade do outro. Eu posso ajudar o outro, fazer um trabalho de caridade. Eu posso fazer? Posso. Se o outro não está fazendo, eu não tenho que julgar o outro. Aquele é o momento dele. Quem sabe o que ele já foi antes? Eu não sei o que eu fui antes. Entende? Então, eu acho que tem que ser uma atitude de compreensão e de respeito. Com então, qualquer pessoa, em qualquer situação. Por mais difícil que seja. Diga. O que é que Luiz acha? Olha, eu concordo com o Lucidalva. Até porque, assim, o exemplo é o melhor que a gente pode fazer. Muitas vezes, uma situação dessa está dentro da nossa casa. E aí a gente precisa, através do nosso exemplo, da forma como a gente pode ajudar, seguir em frente. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora serve para contribuir para que as pessoas vejam esses diálogos e com eles aprendam. Agora, nós não podemos forçar ninguém a seguir. O processo reencarnatório ele é exatamente para isso, para fazer com que a gente aprenda as coisas. E eu acho que ela foi muito feliz na colocação que ela fez. Perfeito. Aí me viu uma imagem aqui que diz assim, ó, dizem lá que a única forma, eu não concordo, de você poder trazer alguma mudança para o outro é através do exemplo. Algumas pessoas desavisadas dizem isso. E eu não acho que seja... que através do exemplo seja a forma, eu acho que só essa é a forma de conseguir realmente transformar a sociedade à nossa volta. Por mais que o exemplo demore séculos para ser visto como um referencial, como o Cristo, há 2020 anos, ele deu o maior exemplo que poderia passar pela Terra. Então, e até hoje a gente não consegue seguir seu exemplo, porque depende do nível evolutivo que nos encontramos, como vocês acabaram de dizer. Mas é essa a única forma de transformação da sociedade. É exemplo de pessoas que estejam no poder, demonstrando que é possível ter poder político e mesmo assim ser generoso, ser solidário. É preciso que pessoas que tenham condição socioeconômica avantajada demonstrem que é possível continuar vivendo com suas vantagens, suas benesses socioeconômicas, mas trazendo também a contribuição para a sociedade.
É preciso que a gente que avançou intelectualmente, que consegue ter uma escolaridade, tenha também a capacidade de olhar para aqueles que estão na retaguarda, levando a nossa contribuição através do exemplo. E esse é um exemplo que vocês estão dando de tentar levar contribuição e informação para as pessoas. Só que informação, Luiz, eu sei que a gente atende mais, Lucy, Léo e William. A gente precisa agora viver, praticar isso, viver isso no dia a dia. E eu penso que não existe outra forma, no meu ponto de vista, que a gente tenha que conseguir alcançar esse nível de consciência civilizatória, se não fazendo silêncio e olhando para dentro, olhando para aquilo que a gente precisa encontrar, que é a verdade dentro de nós. A verdade não está fora. E o mundo moderno vive muito fora, se preocupando com o outro está se portando, como o governante está liderando. A gente precisa fazer um trabalho ininterrupto de mudança interior, de olhar para dentro, identificando nossas mazelas, sair dessa hipocrisia da relação social que nós estabelecemos, para que assim a sociedade repercuta a mudança que começa em mim. A paz do mundo começa em mim, como dizia o poeta Nando Cordel, né? Que essa paz que a gente quer fora começa em mim. Eu quero aproveitar e usar uma fala do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, um padre da Igreja Católica, para poder reafirmar essa fala de Flávio, que é: nós não somos tutores de consciência. Nós não estamos tutelando consciência de ninguém, e a gente precisa respeitar as dificuldades do outro de uma forma empática, amorosa, e completando o que Lúcia falou. Ok. Pessoal, nós estamos com 1 hora de trabalho, não queremos cansar as pessoas, então, nesse momento, eu proponho que vocês possam dar suas palavras finais, começando por Flávio, suas palavras finais, depois eu vou para Léo, depois o Cidalgo, o William, para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer primeiro, penhoradamente, Luiz, o seu convite tão amoroso, que vem tentando fazer esse encontro há algum tempo, e as nossas dificuldades de agenda impediram que nós pudéssemos estar antes com vocês. É um prazer sempre retornar à Casa da Fraternidade. Tomara que os projetos de vocês para o ano que vem já seja possível de ser executado, tendo em vista a população idosa que frequenta a casa e os cuidados que a gente tem que ter do distanciamento. Mas a gente tem exemplo de alguns centros espíritas, como La Harmonia, que eu falei sexta-feira, e outras casas que já estão respeitando as diretrizes sanitárias, estão voltando a esse congraçamento da presença física. É verdade que o mundo moderno ele vai ter que se estabelecer dentro das novas diretrizes que essa pandemia nos trouxe, com um avanço até civilizatório, e que a pandemia do Covid ele não é um convite a ir para dentro, ele é uma intimação. Ele intimou a sociedade a ir para dentro, distanciando-se uns dos outros e podendo conviver consigo próprios. E assim a gente poder voltar, talvez, revigorados para o contato com a multidão, levando a contribuição que se requer para que esse mundo possa se regenerar, porque ele não é regenerado pela regeneração precária que nós não estamos fazendo dentro de nós. Então eu quero ficar aqui com votos de agradecimento ao nosso querido William pelas suas intervenções, ao Léo, à nossa querida Lucy e ao Luiz, que fez a moderação desse encontro de amigos, irmãos, filhos de Deus, e que pôde contribuir com aqueles que estão nos ouvindo. Aqui a Leusa fala agora a busca individual, mas recebemos sim o auxílio do outro através do exemplo. Fábio Nery é um grande exemplo para mim. Busquei novos caminhos a partir da sua grande contribuição. Gratidão por isso, Léo. Juliana Campos e outras pessoas que estão se beneficiando através de pequenos exemplos. Não dizendo com isso que nós também não temos as nossas mazelas, porque às vezes a gente idealiza muito um Divaldo, um Chico, um Peixinho, um Luiz, um Flávio, uma Lucy, um William, e não sabe que nós vivemos nossos calvários, as nossas lutas intestinas para nos mantermos no mundo com o mínimo de rigidez mental, para não sucumbir, e mesmo assim sucumbimos com algumas coisas que nós temos de desafios pelo grau de evolução que nos encontramos. Então, que sejamos um exemplo para a multidão, procurando a nossa melhor versão, procurando conectarmos-nos com aquilo que é nas nossas virtudes e olhando as nossas mazelas de um lugar dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão aí porque eu sou um ser humano comum e imperfeito. E como ser humano comum e imperfeito, ou perfectível na linguagem proativa, em busca da perfeição, que seremos um dia todos espíritos puros, eu tenho paciência comigo, eu me perdoo por ainda estar assim e continuo firme e forte no propósito de mergulhar para dentro, para trazer para fora ao Deus interno, o divino que habita em mim, e assim com muitos divinos de vocês se mostrando no mundo, o exemplo da nossa capacidade de mostrarmos a nossa melhor versão, vai contaminar
a todos aqueles que necessitam de uma baga de luz e que essa baga de luz pode estar no mundo íntimo de cada um de nós. Muito obrigado e fica aqui a minha gratidão a vocês da Casa da Fraternidade. Vamos, Léo. Bom, sou eu, Luiz? Fica à vontade. Bom, eu quero expressar minha gratidão ao Flávio pelas palavras, né, pelo conhecimento partilhado aqui. Quero expressar minha gratidão também aos meus amigos da Casa da Fraternidade, aqui presentes, e a todos que estão na live. Dizer para vocês todos que esse é um momento difícil da humanidade terrena, mas nós vamos passar, nós vamos superar. A Casa da Fraternidade, como outros centros espíritas, disponibilizam grupos de estudo, estratégias de acolhimento e de amparo através de diversas ferramentas. E, por favor, se sinta à vontade nesse momento difícil de procurar a gente se você precisar. Então, eu quero deixar a todos aqui o voto de mais perfeita paz, e você não está sozinho, nós estamos todos passando por momentos difíceis, mas nós estamos com Deus e isso vai passar. Com certeza. Você, suas palavras eu quero finais. agradecer a todos, né? A todos que participaram, e quero dizer, aqui voltando ao texto da multidão, acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, nós, da multidão, dispomos do amigo divino. Ele não nos abandona, sempre está disposto a nos atender e nos ajudar. Agora, nosso amigo William. E meus queridos irmãos, eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi muito hoje, muito, e eu não sei nada ainda, e com os nossos irmãos, especialmente o nosso palestrante Flávio Meri, foi de grande valia estar aqui. E eu só tenho a dizer o seguinte, que o nosso compromisso com as multidões é um impositivo da lei divina. Todos nós que atingimos alguma posição diferenciada, nós temos compromisso com as leis divinas e devemos olhar para o nosso irmão, independente de qualquer situação, de qualquer grau. E muito obrigado por ter participado desse encontro. Agradeço muito. Muita paz. Ok, pessoal. Eu estive também durante esses dias vendo algumas anotações e encontrei um resumo que eu fiz de uma palestra de Haroldo Dutra, no qual ele dizia o seguinte: quando Jesus chegou ao mundo, a gente vê pela cena da mulher adúltera, apenas a mulher adúltera era apedrejada se fosse pega em adultério. Naquele mesmo momento havia, pelo mundo, muito desenvolvimento chegando, né? Correios, a organização, o Império Romano conquistando, etc. E também, às vezes, uma pessoa, por uma pequena falha, era enviada para ser escravo nos navios lá, nas galeras, né, galés, até o fim da vida por coisas muito pequenas. A justiça desse tempo era um misto de vingança e justiça, né? E aí, olhando hoje, nós falamos aqui de muitas coisas importantes, mas nós percebemos que hoje o mundo é o melhor que o mundo já foi. Ele já avançou muito de lá para cá. Mas nós precisamos ainda andar bastante. Temos que ter a tolerância, que aqui foi falado, da tolerância, do exemplo, não adianta apontar só, sabe? O que é que a gente também pode fazer para melhorar esse mundo em que nós estamos. E, feito isso, essas são minhas palavras finais, e eu gostaria, em nome da Casa da Fraternidade, agradecer a todos vocês. Esse trabalho foi magnífico. Nós teremos outros. O modelo, nós já andamos fazendo algumas coisas parecidas aí com o Léo há algum tempo atrás, a gente já andou fazendo. O próprio Léo sempre provoca, né? Ele fala um pouquinho, depois quer que o pessoal pergunte. E nós vamos voltar, vamos trazer Flávio de novo, vamos montar o grupo de novo, vamos estar aqui em outros momentos. As pessoas mandaram algumas mensagens aqui dizendo que estavam gostando do modelo, que está ótimo e tal. E a gente vai tentar fazer um trabalho até maior para dar tempo, responder mais perguntas das pessoas também. E nesse momento nos resta, então, agradecer a todos e vamos encerrar.
quer que eu toque uma canção para fechar? Se quiser, fechar com arte. Sim, meu amigo, Sim. então vamos fazer isso. Sim. Deixe Lúcio, Então, fale, vamos lá. Lúcio. Sim. Eu vou tirar aqui o Bud Live para poder tocar e sair para vocês, tá bom? Ver aqui. Encerramos então depois da canção. Então, você vai fazer a prece logo ou vai fazer primeiro a canção? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte: a canção será a prece. Nós já estamos Então, aí. pronto. Vamos fechar com a arte. Eu vou tocar de forma sofrível, eu nunca mais toquei essa música, mas vou tocar aqui que acho que tem a ver. Felicidade, para esse momento de que nós nos encontramos. Vamos lá. Aí nós vamos pular a prece e deixar sua música, viu, William? Por causa do horário, já tem 1h10. Então não. Então deixa o William fazer a prece, quiser. Pode Não, ele falou. O William faz a prece outro dia. Então faça a prece, William, no caso, e depois ele canta. Para mim não tem problema, não. Faz a prece, William, a gente termina com a canção, é melhor. Seja sucinto. Isso. Não entendi. Não, Faça pode a prece. fazer. E eu termino cantando. Você faz a prece e a gente termina cantando. Pronto. Certo. Divino Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, envolvido com a sua energia de amor e bondade, comentando sobre a mensagem trazida por Emmanuel, na qual ele faz uma dissertação muito profunda sobre as multidões do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Para que nos conscientizemos dessa passagem que nos leva a nos comprometermos com as atividades espirituais, com a evolução, com o autoconhecimento, para que possamos, de grão em grão, ou de passo em passo, fazermos uma transformação. Como fazemos parte dessa multidão, vamos procurar dar nossa contribuição da melhor forma possível, saindo da nossa zona de conforto e indo para acolher esses nossos irmãos que fazem parte dessa turba, levando nossas vibrações e nosso melhor. Com isso, ó Pai, pedimos que nesse momento nos abençoe a todos e a nossos familiares, todos que estão assistindo, e que nos permita encerrarmos esse nosso encontro com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. E para terminar, uma canção mais curta, fechem os áudios de vocês, vou diminuir, ao invés de ser aquela, vou tocar Nossa da Alegria Cristã. Vamos lá. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo, mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.